Olá, gente, bem-vindos à oficina História e Memória. Meu nome é Mariana, eu sou professora de História, e hoje a gente vai dar continuidade ao encontro que vocês tiveram com o Leonardo, né, na aula passada, na primeira aula, em que vocês trataram sobre a relação de história e memória, e vocês viram com o Leonardo essa relação, né, a diferença da história e da memória, a história, né, como construção do conhecimento histórico pelos historiadores, e a memória como experiência histórica, né, individual e coletiva dos sujeitos, né, bem resumidamente. Bom, e hoje a gente vai pensar um pouco essa relação de memória e história a partir de um tema específico, que é a favela da Rocinha, e não por acaso a gente escolheu a favela da Rocinha, exatamente porque em primeiro lugar, ela se aproxima da experiência, né, de muitos de vocês que residem na Rocinha ou têm parentes que moram lá, têm amigos que moram lá, enfim. E também porque a Rocinha é uma favela, né, de uma dimensão bastante grande, né, muito grande, e que está do lado ali da escola de vocês, da Ayrton Senna, né? Então, não foi uma escolha casual, ela tem esse propósito de dialogar um pouco com essa experiência de vocês, alunos. Bom, mas também, né, eu também não estou aqui por acaso. O meu tema de estudo do doutorado foi exatamente sobre a Rocinha, uma tese de doutorado que tem como título A Rocinha em Construção, a história social de uma favela na primeira metade do século XX, e que eu defendi no doutorado no final de 2019, orientada pelo próprio Leonardo, na PUC, né? Aqui pertinho de vocês. Bom, então a gente vai começar um pouco essa conversa falando um pouco sobre... Um minutinho. Sobre o que são as favelas, né? O que é isso, né? A gente parece muito óbvio quando a gente pensa no que é uma favela. É o que? Um aglomerado de habitações, uma população pobre que mora ali, é só isso ou não? Como que a gente pensa, né, essas favelas hoje, mas mais do que isso, como a gente construiu certos conhecimentos sobre essas favelas que têm um olhar específico de alguns sujeitos históricos, dos quais a gente vai pensar um pouco aqui, falando um pouco sobre esse surgimento, sobre essa origem das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Bom, então, a partir do final do século XIX e início do século XX, começaram, né, a surgir os primeiros aglomerados de moradia nos morros da cidade, até então a capital federal, né, que era a cidade do Rio de Janeiro, e que ficaram logo conhecidos como favela. Bom, no caso, o primeiro aglomerado dessas moradias, né, nos morros da cidade, a primeira que ficou conhecida como o Morro da Favela foi exatamente o Morro da Providência, onde começaram a surgir essas casas que foram ali se instalando. E logo ali na década de 1920, essa denominação de favela começou a se espalhar, né, a ser identificada a outros aglomerados com mais frequência. Aglomerados que tinham algumas características que, para certos sujeitos, eram bastante semelhantes. Então, a gente começa o Morro da Providência, ali eu botei algumas fotinhas para vocês. Ele se situa na zona central, né, da cidade, ali na zona portuária, na Gamboa. E acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, né, ou se não conhecem, ouviram falar. E, portanto, foi ali um marco para esse surgimento do que a gente conhece hoje como as favelas, né? Então, começa a se constituir, né, essas favelas a partir do final do século XIX, mas principalmente
ao longo do século XX, da primeira metade do século XX, essas favelas elas começam a se constituir como um problema para o Estado, né? Para o município, para o país, inclusive, né? Numa dimensão mais nacional, porque o Rio de Janeiro era a capital federal naquele momento, né? Então, começou a se constituir como um problema para o Estado e para outros sujeitos que também passavam a condenar esses espaços de moradia da população pobre da cidade, né? E que começavam também a ser identificados como classes perigosas devido exatamente a essa ideia de pobreza, de criminalidade que era associada a esses espaços de moradia e esses habitantes, né? E esses moradores dessas favelas. Então, nessas perspectivas do Estado e desses outros sujeitos, né? Como jornais, engenheiros, técnicos, da administração municipal, enfim, começavam a se constituir como um problema que era sanitário, porque começavam a ser condenados pela questão de saúde pública, né? Estético, porque nessas perspectivas tinha um contraste muito grande entre o que seria a cidade urbana, ordenada, enfim, urbanizada, né? E as favelas, que seria exatamente o contraste a esse ideal de cidade que tentava se construir naquele momento. Social, porque existiam ali o problema, né, segundo essa visão de pessoas que estavam reunidas naquele aglomerado, né, pouco estético, urbanístico, sanitário, e que careciam de serviços públicos, enfim, de diferentes de uma experiência precária, né, das condições de vida. E político, portanto, político. Era um problema que merecia a atenção do poder público e que deveria ser tratado, né, como tal, como um problema por esse poder público, né? Bom, então, as favelas elas começaram, a partir daquele, né, ao longo do século XX, a se constituir, né, a ser entendida como uma mácula no tecido urbano, né, que deveria ser erradicada, extirpada da cidade. E, bom, então, como um sintoma disso, né, mas também como uma forma de agir sobre esse quadro, né, o próprio Estado também tentou quantificar esses aglomerados urbanos algum tempo depois, quando nessa perspectiva esse problema que eram as favelas começou a se proliferar e crescer rapidamente na cidade. Então ali no final de 1949 e no início de 1950 foram publicados, em 1944, o censo municipal, em 1950, o censo nacional do país, né, do Brasil. E, nesses censos, pela primeira vez, trazia ali a categoria de favela, um censo de favela, dentro de um censo maior, que era o censo do município e do país. Bom, então, dava ali um pouco dessa dimensão do que era as favelas naquele momento para o Estado, né? Então, era um grande problema que deveria, inclusive, ser incluído nessa tentativa de quantificar, de entender um pouco, né, em termos numéricos, como se alastrava, né, o que para eles era um mal na cidade, né?
E junto a essa tentativa de quantificar esses aglomerados urbanos, né, que eram chamados de favela, também se constituiu, né, a tentativa de caracterizar essa população e esse espaço de moradia, buscando orientar e legitimar a formulação de políticas públicas voltadas para a habitação popular, né, mas focadas nas favelas, ou ao menos tentar ali, né, conter um pouco esse crescimento das favelas na cidade. E nesse censo, especificamente no censo de 1950, no censo de favelas nacional, no censo de favelas que estava lá contido no censo do país, né? Mas estava lá ali, tinha aquela categoria de censo de favela da cidade, da capital federal. Existiam 5 critérios que definiam, 5 critérios principais, né? Que definiam um pouco, nessa perspectiva do Estado, que era um aglomerado urbano que deveria ser considerado como favela. E aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês terem uma ideia do que eram esses critérios. Agrupamentos prediais ou residenciais que deveriam ser formados com unidades de número igual ou superior a 50 residências, então deveriam ter um núcleo de moradias com 50 ou mais, né, casas. Predomínio das habitações do tipo casebres ou barracões de aspecto rústico típico, né, rústico típico, desculpa, deveria ter aí uma aspas, construídos de materiais como folhas de zinco, tábuas e outros semelhantes. Então, aí dando um pouco desse aspecto do aspecto material desse espaço de moradia, né? As condições jurídicas de ocupação do espaço, sendo considerado como próprias das favelas as construções realizadas em terrenos de propriedade desconhecida ou pública, que eram feitos sem licenciamento nem fiscalização. Portanto, essa ideia de uma ocupação que é ilegal, que é irregular, né, e que não é reconhecida pelo Estado como uma ocupação legítima. Quarto, ausência de serviços públicos, especialmente no que se refere aos serviços de iluminação, saneamento, água, encanamento e segurança, como critérios importantes, né, para identificar as favelas. Ausência de urbanização do espaço, né, caracterizada pelo arruamento, numeração, emplacamento. Portanto, essa ideia de um ordenamento urbano, né, em que o Estado pode identificar ali casa 1, casa 2, com uma rua, com nome de rua definido, enfim. Todas essas questões urbanas que o Estado considera como locais urbanizados, né, e que ele próprio se dispõe a ordenar esses espaços, né? Então, portanto, esses critérios, né, eles caracterizavam, portanto, esses critérios eles caracterizavam de uma forma pejorativa, né, esses aglomerados urbanos, que eram as favelas, né, definindo, portanto, essas favelas a partir da ideia de precariedade, de legalidade, enfim, de elementos, né, que se constituíam numa forma negativa de olhar para aqueles espaços e aqueles habitantes, né? Bom, então, ali na década de 50, as favelas começaram a ter, né, começaram a se tornar espaços bastante tematizados, tanto pelo Estado como os jornais que denunciavam o crescimento das favelas na cidade. E também começou ali, né, a ser objeto de estudo dos estudiosos, né,
que começavam a se interessar por entender um pouco desse espaço, do lugar desse espaço na própria cidade, no próprio tecido urbano. E ali na década de 60 foi quando começaram a se estruturar alguns programas de pós-graduação no país, né, no Brasil, e as ciências sociais eram uma dessas disciplinas, né, antropólogos e sociólogos que começavam ali a institucionalizar o seu conhecimento, e a partir dessa institucionalização, né, começou a se formar o campo de estudos urbanos e das cidades, principalmente no Museu Nacional, ali onde ali no centro da cidade, né? Desculpa, no Museu Nacional, ali na UFRJ, né? Ali mais para o centro. Bom, mas, enfim, e nesse período começaram a surgir os primeiros estudos sobre as favelas cariocas, né? E nesses estudos, os autores que trabalhavam com as favelas como objeto de estudo, eles começaram a operar com uma ideia, né, com uma noção de senso comum das favelas, né, que partia desses critérios que eram convencionados pelo Estado, né, a partir da ideia de legalidade, de precariedade, de pobreza, de carência, enfim. E, como resultado, né, eles acabaram por reiterar, reproduzir de uma forma essencializada algumas dessas noções que eram atribuídas, né, que eram definidas em negativo pelo Estado e por outros sujeitos, né, preocupados com com essa proliferação das favelas no período. Bom, no entanto, né, o que acaba resultando desse olhar para as favelas naquele momento é uma certa distância, né, um certo olhar exterior à diversidade de experiências dos moradores de favelas e que não chega, né, a ser objeto de estudo dessas análises, né? Portanto, outras dimensões das experiências dos moradores de favela. E aí, né, nesse momento ali, na década de 60, quando se estruturavam os estudos urbanos nas ciências sociais, foi quando também, né, a Rocinha começou a se constituir como um objeto de estudo junto a outras favelas, né, que começavam também a chamar a atenção desses estudiosos. Nesse momento, na década de 60, a Rocinha crescia, né, intensamente, começava a ser aberto ali o túnel, o túnel Dois Irmãos, então do túnel Dois Irmãos, depois o Zoanja, né? Enfim, no final da década de 60, e essa população começou a crescer com bastante força naquele momento e, portanto, também chamar a atenção desses estudiosos, né? Então, a Rocinha começou a se constituir como objeto de estudo nesse momento, e esses estudiosos, né, eu acho que alguns que eu vou citar aqui rapidamente, né, dos mais relevantes, pioneiros, e que têm um papel bastante importante em como o senso comum da história da Rocinha ele ainda vincula, né, ele existe ainda tanto nos jornais como, enfim, nas formas da gente contar a história da Rocinha. E, dentre esses autores, vou citar rapidamente aqui o Carlos Medina e a Alicia Valadares, que produziram um estudo em 1968, e a Lígia Segala, que também produziu um estudo sobre a Rocinha, né, em 1991, lá no Museu Nacional, na UFRJ.
Então, eles, os primeiros sociólogos, a Lígia Segala, antropóloga, ali no campo, né, de estudos urbanos, que se voltou para o estudo da Rocinha naquele momento. E esses autores eles utilizaram como fontes principais depoimentos orais e documentos oficiais do Estado, né, como os próprios censos demográficos que a gente citou aqui. E, bom, esses autores, inicialmente, eles não tinham como preocupação, como o centro das suas preocupações, né, dos seus trabalhos, a história da Rocinha, né? Não, no caso do Carlos Medina e da Alicia Valadares, eles estavam preocupados em entender um pouco como aquelas pessoas, como os moradores da Rocinha viviam um pouco a sua religiosidade lá em 1968, e no caso da Lígia Segala, como se estruturou um pouco o trabalho comunitário na Rocinha no final da década de 70, início da década de 80. Então, no entanto, esses estudiosos eles tentaram olhar, né, para a história da Rocinha, tentando entender um pouco ali qual a origem da Rocinha, quem morava ali, que serviços básicos, que condições de vida aquelas pessoas viviam, enfim. E essa tentativa de conhecer, né, de fornecer um histórico de origem da Rocinha, através desses depoimentos orais, desses documentos oficiais, produziu ali, né, produziu um pouco de uma história que a gente até hoje conta, né, assim, que é bastante difundida entre as pessoas que conhecem ou querem conhecer a história da Rocinha. Bom, então, falando um pouco dessa história inicial, né, rapidamente, a Rocinha ela surgiu de um loteamento, né, de uma fazenda chamada Fazenda da Rocinha, em meados da década de 1920, que foi realizado por uma companhia chamada Castro Guidão, que era o sobrenome dos donos da companhia, né, dois portugueses que chegaram no final do século XIX no Rio, e que começaram ali a estruturar empresas de capital financeiro, de indústria de tecidos, enfim, vários ramos, e que ali no meados de 1910 adquiriu essas terras, né, que já eram chamadas de Fazenda da Rocinha. E lá em meados da década de 1920, com a iminente falência dessa empresa, os donos realizaram esse empreendimento, esse loteamento da Fazenda da Rocinha, que naquele momento, então, portanto, tinha características, né, que eram predominantemente rurais. Era um empreendimento que era destinado aos trabalhadores de baixa renda da cidade, por se tratar de um lugar ainda distante da cidade, com poucas alternativas de transporte e de certos serviços básicos, luz, enfim. Então, ali, né, já ali no final da década de 1920, início da década de 1930, se formou aí, né, um significativo núcleo de moradias, né, que ficou conhecido como... Um minutinho, gente, que não está aparecendo uma foto. Não está aparecendo. Ah, foi. Que ficou conhecido como a Rocinha, né? Então, aí eu botei duas fotos. Uma que mostra, né, um pouco ali de São Conrado, ali na igreja de São Conrado, bastante com uma ideia de vazio, né, do qual predomina bastante essa vegetação, os morros, né, a Pedra da Gávea ali um pouco
em meio a essa ideia de vazio e de um aspecto rural. No entanto, também é possível perceber ali, né, já um núcleozinho de moradias que chamava atenção nesse cenário e que começava ali a se estruturar e a chamar a atenção de alguns dos contemporâneos, como no caso do Luciano Ferrez, né, da família Ferrez, que retratou aí em 1933 esse cenário, né? E aí tem uma outra foto de 1944, aí em que os moradores da Rocinha procuram um jornal, o Diário Carioca, para lutar pelo seu direito à moradia, que naquele momento estava sendo ameaçado por um decreto municipal que tentava desapropriar as casas, né, daquele terreno onde estava a Rocinha. Bom, então... Bom, então, segundo os sociólogos, né, o Carlos Medina e a Alicia Valadares... peraí, só um minutinho. Bom, então, esse aglomerado que começava a se estruturar ali chamava a atenção de alguns contemporâneos, mas ainda, né, segundo esses sociólogos, não era caracterizado como favela. Bom, segundo, então, e quem primeiro formulou essa ideia foi Carlos Medina e Alicia Valadares, em 1968, e depois os outros autores foram reproduzindo um pouco essa ideia. Bom, então, quando eles realizaram, né, esse trabalho pioneiro, eles afirmaram, os autores afirmaram, que a Rocinha não era favela ainda, mas que ela se tornou... ela começou a se favelizar e portanto, se tornar uma favela no espaço urbano da cidade, quando a dimensão de pobreza, por sua aglomeração e quantidade, se tornou visível e problematizadora. Tanto assim que, nos primórdios, a favela estudada não era favela. E aí, botei uma notinha de rodapé em que diz, né? Disse-nos um antigo morador, portanto, usando ali, né, os depoimentos orais. Honro-me de ter vindo para cá antes disto virar favela. Bom, então, o que está dizendo ali, né? Que desculpa. E como eles tentam provar essa ideia de que a Rocinha se tornou favela no espaço urbano, através dos próprios censos de favelas, né? Aquele censo de favela de 1950, citado por eles, e o de 1960, né? E eles destacam. A favela cresceu consideravelmente entre esses dois, durante essa década, né? Entre esse período. Bom, e aí eles destacam aí esse número, né, de 4.513 pessoas em 1950 que moravam ali naquele momento, segundo o censo. E já na década de 1960, no começo da década de 1960, moravam 14.793 habitantes. E de 307 casas que estavam ali instaladas, em 1960 já eram 3.017 casas, domicílios, né? Então, para esses autores, né, a Rocinha ela não era considerada favela até aquele momento em que o próprio Estado começa a entender, né, a entender a Rocinha como favela, a reconhecer a Rocinha como favela nos censos. E exatamente porque ele quantificava, né, ele dava essa dimensão de uma aglomeração grande, né, a quantidade que se tornou visível e problematizadora do ponto de vista do Estado, a partir dos censos. Então, né, eles entendem que a Rocinha ela se afirmou como favela no espaço urbano, né, da cidade, a partir dos critérios de definição do Estado, né, que passava a reconhecer a comunidade como um problema urbano através da inclusão, da sua inclusão nos censos, né, de favelas. Bom, então,
se de fato, né, o resultado disso, né, o resultado desse entendimento, né, desse modo de analisar a história da Rocinha, os autores eles acabavam não se voltando não voltando a sua atenção, né, para as experiências de vida cotidiana dos trabalhadores, dos moradores locais. Isso acabou colocando a necessidade de que a história da Rocinha ela fosse entendida a partir das experiências cotidianas, das expectativas e visões de mundo dos seus próprios moradores, né? Então, portanto, compreender esses indivíduos como agentes e sujeitos desse processo histórico e social, né? Esses processos que envolvem a história da Rocinha e esses sujeitos. Então, respondendo a questões que não eram ainda colocadas por aqueles estudiosos. Foi um pouco do que eu tentei trazer, né, essa perspectiva de tentar pensar os moradores da Rocinha como protagonistas das suas histórias para o meu trabalho. E aí isso me abriu algumas possibilidades de abordagem, né, de pensar alguns temas sobre a favela da Rocinha, sobre essa história da favela da Rocinha, e algumas dimensões cotidianas dessa experiência desses sujeitos. Então, o que é um pouco isso, né? Eu vou ler aqui 2 depoimentos que foram dados no começo de 1980 para a própria Lígia Segala, que aquela antropóloga, né, uma das antropólogas que tratou sobre a Rocinha lá na década de 90, que fez uma dissertação de mestrado e defendida na década de 1990, 91, mas que antes escolheu alguns depoimentos orais para fazer esse trabalho, né, e publicou num livro chamado Varal de Lembranças, em 1983, e que dá algumas pistas interessantes para a gente seguir esses caminhos de análise que tentam se aproximar das experiências e das perspectivas dos moradores da Rocinha. Bom, num desses depoimentos, uma operária da fábrica Carioca, que era uma fábrica de tecidos que estava instalada ali no Jardim Botânico, no Horto, mais especificamente, desde o final do século XIX e durante toda a década de 1920 e 30 também, e 40 também, né, que só foi sair na década de 60, uma operária chamada Dona Guilhermina, que se instalou na Rocinha com a sua família em 1927, dava lá um pouco da ideia do que ela fazia para se divertir na Rocinha naquele período. Bom, só me lembro que quando eu era mais garota, ali no Campo do Esperança, era o campo da bola. O divertimento que tinha no domingo era o futebol. Se era Liberdade Futebol Clube, a gente se vestia de vermelho e branco. Tinha também o Esperança, que era verde e branco, e o Estrela, que era azul e branco. Aí um outro morador da Rocinha, que se instalou em 1933, chamado Inácio de Almeida, ele rememorava também ali, né, lembrava um pouco desses momentos de lazer na Rocinha, e aí ele disse lá no depoimento dele: havia aqui um jogo de malha, jogo não muito conhecido na Zona Sul, e um clube de futebol, o Esperança Futebol Clube, ambos muito relacionados com idênticos clubes do Leblon e da Rua Marquês de São Vicente. Havia partida entre eles que logravam ampla repercussão nesse acanhado ambiente, que eram, então, a Rocinha, o Leblon e a Rua Marquês de São Vicente. Bom, os dois depoimentos que foram dados ali sobre a Rocinha, né, sobre o momento em que esses indivíduos chegaram na Rocinha ali no final da década de 1920, ali no início da década de 1930, quando começou a se constituir
esse núcleo de moradias que era a Rocinha, lembrava um pouco dos momentos de lazer, né, de alguns dos moradores, buscando aí, né, buscando aí um pouco na memória os momentos de lazer que eram ligados ao futebol, né? E desses momentos de lazer que eram ligados ao futebol, eles citaram alguns clubes de futebol que pareciam, né, ser formados, né, segundo eles ali, pelos próprios moradores da Rocinha, e que também eram momentos em que esses moradores se encontravam e se relacionavam com uma finalidade de lazer, né, de encontrar para se divertir no domingo, para fazer um churrasco, enfim, para se divertir, né, como eles dois contavam ali. E eles falam sobre dois clubes, né, três clubes, na verdade, o Liberdade Futebol Clube, o Esperança e o Estrela, né? E o seu Almeida fala ali também do Esperança, clubes que eram formados naquele período por trabalhadores da Rocinha, trabalhadores da Rocinha. Bom, mas se essa é uma pista importante para a gente pensar ali um pouco dessa experiência cotidiana dos moradores, que não está só ligada aos momentos de privação, de legalidade, né, que são importantes para pensar a história da Rocinha, mas não são só eles que constituem essa experiência histórica desses sujeitos naquele momento. A gente pode, a partir também desses relatos, pensar outras possibilidades de entender um pouco esse lazer na Rocinha. E é por isso que, na minha pesquisa, eu encontrei outras dimensões desse lazer na Rocinha, que eram testemunhados pelos jornais, por exemplo, como nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, mas que eram de iniciativa dos próprios moradores da Rocinha, né? A prática daquele lazer, no caso do futebol. E aí, em 1934, o jornal Diário Carioca, ele publicou, né? Nós não estamos na internet ainda, publicou uma nota, né? Uma reportagem, uma notinha no jornal, na seção de lazer, de futebol, de esportes do jornal, em que ele falava ali, liberdade versus esperança. Na Estrada da Gávea, realiza-se hoje o encontro dos primeiros e segundos quadros dos clubes acima. O diretor desportivo pede o comparecimento de todos os jogadores inscritos na sede social, às 13 horas, 1h, em ponto, inclusive os reservas, Renato e Galdino. Bom, então a gente, no meu caso especificamente, né, eu parti desses depoimentos orais, né, que eu li anteriormente, para pegar algumas pistas, para seguir algumas pistas que me deixavam ver aí outras possibilidades dessa experiência de lazer na Rocinha, como no caso do jogo do Liberdade e do Esperança, ali, que já era testemunhado pela dona Guilhermina, que citou o próprio Liberdade e Esperança. Bom, e em 1933, um ano antes, né, ali da nota que falava um pouco que falava sobre esse jogo que aconteceu entre Liberdade e Esperança, o Jornal dos Esportes publicava uma nota anunciando um festival no Leblon, que dizia, né, o Leblon realiza domingo um festival esportivo em seu campo. Cito a Avenida Visconde de Albuquerque. Este festival constará das seguintes provas. E ali ele vai listando as provas e os times que iam participar desse festival, dentre os quais o Liberdade, que estava ali citado no final, né, Liberdade Futebol Clube, versus o Esporte Clube Olaria, enfim, e o Esperança também, um pouco mais acima ali, né, que ia jogar contra o 11 Dragões Futebol Clube. Bom, então,
ali um pouco do que da memória, né, que era ali afirmada pelo outro depoente, né, o seu Inácio de Almeida, sobre esses festivais que aconteciam no Leblon, na Rua Marquês de São Vicente, eram, portanto, ali era, portanto, testemunhado por ele, né, como eventos importantes na experiência desses sujeitos que não só se encontravam nesses espaços de lazer, né, entre os próprios moradores da Rocinha, como no caso da Liberdade de Esperança, mas também se conviviam com outros times de outros bairros, como no caso do Leblon, né, participando desses festivais que eram bastante recorrentes naquele período. Outra foto que eu destaquei aqui, já da década de 50, de 56, né, que foi publicado pela imprensa popular, era o campo do Esperança, na Rocinha, que era na Estrada da Gávea, esse campo. E era um campo no qual, ali em 56, acontecia a Copa da Rocinha. Portanto, ali dava uma perspectiva, né, nessa foto do campo, em meio a uma vegetação que parece bastante densa, né? A foto não é muito clara, mas dá para a gente mais ou menos ali perceber um pouco dos jogadores, da plateia, um pouco ali no canto, né? E também mostrava nessa mesma reportagem uma outra imagem que eram as casas que estavam ali em volta do campo, né? Dando um pouco dessa ideia de um lugar com bastante densidade de população, né? Acho que era ali um momento casual de lazer, né? Uma Copa na Rocinha, mas que tinha uma importância, né? Uma grandiosidade, né? Pelo menos ali pelo nome do evento, mas que era um evento cotidiano dos times que eram ali, que tinham ali a sua sede social, né? Bom, e uma outra dimensão, né, que a gente pode também pensar, né, dessa experiência cotidiana a partir da pesquisa, da investigação, né, no caso que eu fiz sobre a Rocinha, a gente pode também pensar um pouco dessa experiência de lazer ligada à própria luta por direitos desses moradores, né? Em 1935, vários clubes mandaram clubes de futebol, recreativos, de carnavalescos, associações de mutualistas entre operários de fábricas, que tinham, né, alguns moradores da Rocinha trabalhando ali, né, como no caso da própria dona Guilhermina, que trabalhava na fábrica Carioca, né, e morava na Rocinha. Algumas dessas associações reivindicaram para o poder público municipal a instalação de uma escola na Rocinha, que até então não existia. E, embora não tenha sido atendida, né, pela prefeitura, essa escola ela acabou sendo instalada na Rocinha a partir de uma ação filantrópica que era feita por uma associação chamada Cruzada Nacional pela Educação, e que era resultado de uma campanha bastante forte dessas associações que foram feitas nos jornais. E entre essas associações estava lá o clube, vários clubes, né, que, como, por exemplo, a Associação dos Operários da Fábrica Corcovado, que era outra fábrica ali no Jardim Botânico, fábrica de tecidos, que também tinham muitos moradores da Rocinha que trabalhavam ali. Clube Musical Recreativo Carioca, que era um clube de operários, um clube dançante
de operários que eram ali empregados da fábrica carioca, mas também tinha a Irmandade São João da Rocinha, que foi uma irmandade que surgiu ali em 1931 e que tinha sede na Estrada da Gávea. E também, né, outra associação que tinha sede na Rocinha nesse momento era a... peraí, desculpa, aqui não. Peraí. Era... Eu acho que... Não, mas tem mais. Mas, enfim, enfim, eu só estou achando agora a Irmandade São João da Rocinha, mas eu tenho certeza que tenho Liberdade também, ou Esperança. Eu acho que não está nessa nota. Mas, enfim, de qualquer modo, né, essa nota ela falava aí um pouco desses clubes, né, de que eles conseguiram com que essa reivindicação fosse atendida. Sim, e a própria escola ela ia funcionar na sede do Clube Liberdade, né, como eu tinha dito, que era um dos clubes que também tinha se pronunciado, reivindicado a escola. Então, eu vou ler muito rapidamente aqui essa primeira parte. A população da Rocinha, no distrito da Gávea, acaba de ver realizado uma das suas maiores aspirações, com a inauguração de uma escola que funcionará na sede do Clube Liberdade, sobre o patrocínio da Cruzada Nacional da Educação. Para o ato da inauguração, estão convidados todas as associações da Gávea e autoridades, e aí vai falando um pouco aí, né, dá uma lista aí de algumas dessas associações. Bom, não por acaso, né, um outro morador da Rocinha, num depoimento que também foi dado no livro que foi registrado no livro Varal de Lembranças, em 1988, rememorava, né, lembrava essa instalação da escola feita pela bancada, né, pela Cruzada Nacional pela Educação, como a primeira escola pública na Rocinha. Então, ele falava, né, ao ser instigado, décadas depois, a falar, né, dessas primeiras lembranças na Rocinha, Ivens Guedes fazia questão de assinalar que a primeira escola pública na Rocinha foi a Cruzada Nacional da Educação, né, que ele marcava, portanto, esse acontecimento como parte da história local, né, da Rocinha. Bom, também outra dimensão que a gente pode pensar desse lazer, né, é a questão política. O Santa Cruz Futebol Clube, que era um clube formado na Rocinha em 1938, que era formado na Rocinha em 1938 e que tinha sede na Estrada da Gávea. Era um clube também formado por trabalhadores da Rocinha e que chegou a ser fichado no Departamento de Polícia Política e Social, já lá em 1945, na verdade, né? Está aqui. Opa, desculpa. 1945, esse documento, a foto, 47 se refere à foto, né? Que fichava ali a diretoria do clube como sendo subversiva do Partido Comunista, né, ligada ao Partido Comunista, e no momento em que o Brasil estava saindo de uma ditadura, que era a ditadura do Estado Novo, que foi de 37 a 45, ali em 45, né, quando esse momento estava ali naquela transição entre o momento ditatorial e autoritário e democrático, e dava um pouco fichar essa diretoria dava um pouco de algumas informações sobre quem eram essas pessoas, né? Então, ali no dossiê, né, que era chamado Santa Cruz Futebol Clube,
Eu não sei se vocês conseguem ler daí, mas eu vou ler daqui. Domingos da Silva Sargo, brasileiro, barbeiro, solteiro, residente à Rua 4, número 425, Gávea. Gildo Giannini, funcionário da Prefeitura, brasileiro, solteiro, residente à Rua 5, número 309, Gávea. Ulisses Vicente de Souza, pintor brasileiro, solteiro, residente à Estrada da Gávea, número 458. Atilano Ribeiro de Carvalho, barbeiro, brasileiro, casado, residente à Estrada da Gávea, número 447. Altamiro Martins Pinto, sapateiro, brasileiro, solteiro, residente à Estrada da Gávea, número 425. Álvaro Tavares, lanterneiro, brasileiro, solteiro, residente à Rua 2, número 228, Gávea. E Juvenil Cardoso, operário, brasileiro, solteiro, residente à Rua 1, número 410, Gávea. Bom, então, essa diretoria, que era aí fichada pelo Departamento de Política, né, naquele momento, ela era composta por moradores da Rocinha, a maioria da Estrada da Gávea, morador da Estrada da Gávea, onde era a própria sede do clube. Mostra também aí dá umas pistas aí de que trabalhadores, que pessoas eram essas, o que elas trabalhavam, qual era a origem dela, brasileira ou não, estrangeira, enfim, dava ali um pouco dessa ideia, dessas pistas aí de que sujeitos integravam esses clubes. E em 47 foi publicado uma foto da diretoria, né, do Santa Cruz Futebol Clube, ali na sede do clube, e que mostrava também um pouco dessa diversidade, né, dava a ver um pouco dessa diversidade desses membros do clube, né? Portanto, aí mostrando um pouco dessas múltiplas experiências, né, e dinâmicas que o lazer trazia para a vida dos moradores da Rocinha naquele momento, para muitos moradores da Rocinha nesse momento. Bom, então, acho que para a gente fazer aqui um balanço rápido, né, do que tentei aqui demonstrar um pouco, conversar um pouco com vocês, é que esses sujeitos, né, a partir da minha própria pesquisa, que trouxe aí algumas fontes e o tema do lazer junto a outras temáticas, né, a tentativa aqui é de olhar para essa experiência dos moradores da Rocinha como protagonistas, né, como a gente tinha falado, protagonistas da história. Essa foi a tentativa que eu fiz no meu trabalho, de pensar um pouco como pensar esses moradores da Rocinha como protagonistas da história abre para a gente possibilidades de investigação e de interpretar a história desses moradores da Rocinha de uma forma mais dinâmica e ampla, né, do que a gente costuma pensar, né, do que o Estado pensou e do que alguns estudiosos pensaram sobre a história da Rocinha, né, e dos seus moradores. Então, agora é hora de vocês, né, vocês se pensarem como sujeitos dessa história, né, aqueles que moram na Rocinha, mas também aqueles que não moram, né, aqueles que se relacionam com esse espaço de alguma forma, que tem um amigo que mora na Rocinha, que já foi a uma festa na Rocinha, ou, enfim, né, as diferentes múltiplas experiências que vocês têm individualmente, né, e coletivamente com a Rocinha, que pode ser de lazer, pode ser religiosa, por exemplo, pode ser de trabalho, em relação à família de vocês ou a vocês mesmos,
de estudo, enfim, de várias dimensões, né, da experiência de vocês mesmos na Rocinha ou com a Rocinha, enfim. Então, para a gente tentar materializar isso um pouco, né, o Leonardo passou na última aula para vocês uma tarefa, né, que é elaborar um registro de memória, né, sobre a história da comunidade, né, e algumas questões aí que vocês devem destacar. São sugestões aí de algumas questões que vocês devem destacar, né? Em primeira pessoa, nesse sentido, a partir da experiência de vocês, contando um pouco dessas lembranças, de conversar com os parentes, com os conhecidos, né? Como essas pessoas entendem a história da localidade, como elas contaram para vocês, destacar esses elementos importantes, né, que marcam a experiência da comunidade, lazer, religiosidade, redes de relações, trabalho, enfim, como foram aí mais sugeridas pelo Leonardo, atentar, né, para as dimensões individuais da experiência de vocês, mas também familiares e coletivas, né, da memória que é narrada, mas que é também construída, né, dessas diferentes configurações, individual, coletiva, familiar, enfim. E, portanto, com esse prazo de entrega, né, de uma semana, como o Leonardo explicou para vocês, e que pode ser feito a partir de diferentes formatos, um poema, um verso, um podcast, uma música, o que vocês melhor se expressarem, né? Enfim, é um pouco dessa conversa que a gente veio aqui falar com vocês, né? Expor com vocês sobre em diferentes momentos, né? Sobre a relação de história e memória da favela da Rocinha. Bom, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.